Fala galera, mais uma questão do concurso da PM de 2014. É uma questão que devemos basicamente calcular o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum. E a questão diz o seguinte: qual é o número mínimo de voltas completas que a menor das engrenagens deve realizar para que as 4 flechas fiquem alinhadas da mesma maneira novamente? Então aqui nós temos 3 engrenagens, a primeira com 7 dentes, a segunda com 20 e a terceira com 30. No primeiro momento, nós vamos focar a atenção no número de dentes de cada engrenagem. Notem que, para cada volta que a primeira engrenagem dá, o dente com a flecha, ele deve passar pela posição de todos os outros dentes para voltar para o mesmo lugar. Então pense que estamos contando o número de dentes. Digamos, na primeira volta, nós teremos 7 dentes, na segunda volta teremos 14, na terceira 21 e assim por diante. Ou seja, eu tenho que ter um múltiplo de 7 para a flecha da minha primeira engrenagem ficar nessa posição. E a mesma coisa para a segunda e terceira engrenagem, em que a segunda tem que ter um múltiplo de 20 e a terceira tem que ter um múltiplo de 30. Vai ser um detalhe na segunda. Você pode pensar que com meia volta a segunda engrenagem alinha as flechas. Mas não. Se você contar os números de dentes, você vai perceber que tem 11 dentes aqui em cima e 9 dentes aqui embaixo. Então, se ela der meia volta, nós vamos aumentar 2 dentes aqui embaixo. Ou seja, seria a mesma coisa de você pegar 2 dentes aqui de cima e colocar aqui embaixo. Essas flechas aqui não vão ficar alinhadas com essas outras duas. Portanto, nós temos que considerar a volta completa, ou seja, múltiplo de 20. E como a questão fala o número mínimo de voltas completas, então, além de um múltiplo de 7, 20 e 30 que a gente vai procurar, a gente vai pegar o menor. Ou seja, nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum desses 3 números. E como que a gente faz isso? Nós colocamos aqui, então, o 7, o 20 e o 30 do lado esquerdo. E agora nós colocamos os números primos que dividem esses números aqui no lado direito, começando do menor para o maior. Por exemplo, o primeiro número primo é 2. E o 20 e o 30 são divisíveis por 2. Então, eu coloco o 2 aqui. Como o 7 não é divisível por 2, eu simplesmente repito ele. 20 dividido por 2 dá 10. E 30 por 2 dá 15. Repare que eu ainda consigo dividir por 2 o 10. Então, eu coloco novamente 2 aqui. Repito o 7. Agora, o 10 por 2 dá 5. E o 15 eu apenas repito. Passando para o próximo primo, o 3. O 15 é divisível por 3. Então, eu coloco o 3 aqui. Repeti os 2 primeiros números. E agora eu divido o 15 por 3. Que dá 5. Próximo primo é o número 5. Vou repetir o 7. E aqui vai ficar 1 e 1, já que 5 dividido por 5 dá 1. Agora, só restou o primo 7. E quando a gente faz a divisão aqui, vamos ficar com 1, 1 e 1. Agora, para a gente encontrar o MMC, basta a gente fazer essa multiplicação. Ou seja, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60, e 60 vezes 7 dá 420. Bom, então o que é esse 420? 420 é a soma do número de dentes que nós contamos em cada volta. Como o exercício está interessado nas voltas da menor das engrenagens, então nós vamos dividir esse 420 por 7 para ver quantas voltas essa engrenagem deu. Então, fazendo essa divisão, 420 por 7... Aqui nós temos que 42 dá por 6, que dá 42. Aqui vai dar 0, desce outro 0 e dá 0. Ou seja, depois que essas engrenagens começaram a andar, a primeira engrenagem deu 60 voltas para que essas flechas ficassem alinhadas novamente. Portanto, nossa resposta correta é a letra D. Então, para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!